Buenas, buenas. Já conheceu alguém que fala muito bem, se expressa muito bem, tal. Liga a câmera e a pessoa, ela trava, ela fala, ela é, né, que nem um robô. Ou então uma pessoa que é uma pessoa inteligente, uma pessoa legal, mas também pessoalmente não consegue conversar. Mas é muito comum essa questão do ligou a câmera, a pessoa travou. Então hoje eu vou dar 3 dicas aqui, práticas, sobre isso, essa conversação, essa dinâmica, conversar na câmera, e vai ajudar tanto quem está começando agora ou para criar conteúdo para o seu negócio, e também uma das dicas vai ajudar quem já cria conteúdo, quem quer aperfeiçoar. Antes de mais nada, meu nome é Jason e esse canal aqui eu costumo falar um pouco de empreendedorismo, um pouco de autoconhecimento. E aí você me diz assim, para você é fácil, né? Irmão, se você acha que você é estranho, se você acha que você se comunica mal, você precisava me conhecer. O meu nível de estranheza era muito alto, cara. Eu tinha muito tique nervoso na adolescência, eu tinha muita timidez, tá? Eu quero falar um pouco sobre essa questão de ansiedade em um outro vídeo, que também é uma coisa que precisa ser trabalhada, mas, cara, para você ter uma noção, eu tinha vergonha de pedir onde é que era o banheiro em algum lugar. Ah, vou num lugar que eu não conheço, ficava com vontade de ir no banheiro, se eu não achava ali, sabe, vergonha de pedir alguma coisa. Tu tá com teus colegas ali de classe a vida, durante anos estudando, e tu vai falar alguma coisa na frente da classe, tem vergonha. Então, eu tive muito timidez, eu era um cara que me sentia muito estranho, assim, minha conversa não era boa, não era firme, não tinha clareza, não tinha muita vida, não tinha... Então, se você acha, irmão, que você é estranho, é porque você não me conheceu antes. Então, eu quero falar sobre essas dicas e te comentar que, cara, eu vejo que hoje comunicação, conseguir fazer um vídeo já não é mais algo, claro, é bom, mas assim, não é mais, nossa, que extraordinário. É o mínimo. Você precisa desenvolver isso. É o mínimo. Até mais pra frente a IA vai falar por você, né? Criar um clone seu e a IA vai falar tudo. Mas por enquanto você precisa, né? Então, galera, só avisando também, ó, você que precisar fazer itens exclusivos personalizados para fortalecer a sua marca, chama a Evum Personalizados, nossa parceira do canal, tá na descrição. Primeira dica prática para você fazer exercícios para trabalhar a dicção. Sabe, cara, tem dias que tu vai conversar e parece que tu tá com a voz meio arrastada, tu tá assim... Ah, Jason, mas é que é o meu jeito de falar. Irmão, um dia você não caminhava, um dia você rastejava e você começou a caminhar meio torto e aí você foi melhorando o jeito de caminhar. Acontece que no nosso jeito de conversar, a gente aprende a conversar, vai ali, passa o ensino médio, a gente fica com um jeito de conversar. E se a gente às vezes não trabalha mais, a gente fica o resto da vida e não existe problema algum em você falar meio errado, falar, cara, às vezes eu falo com sotaque meio atravessado assim, não tem problema nisso. No entanto, também não tem problema em você melhorar, em você mudar, em você ajustar isso de acordo com o que você queira. Sabe, você fica com a voz meio arrastada, cara, exercícios de dicção, esses exercícios, vou passar alguns aqui, mas você pode pesquisar sobre exercícios de aquecimento vocal, aquecimento para a dicção, que são muito usados no canto. Eu fiz técnica vocal durante uns 5 anos e a gente fazia isso muito, toda vez antes de cantar e também antes das gravações. Então assim, você pode parecer muito pateta, isso que eu vou te falar aqui, mas às vezes antes de gravar os vídeos eu faço isso, antes de cantar a gente fazia sempre. Tá? E principalmente no inverno, no frio, para quem é aqui do sul vai entender, você tá com frio, isso aqui
Irmão, é uma musculatura, tudo tem músculo, tem carne aqui. Então, alguns exercícios que parecem muito bobos, mas se tu fazer durante alguns minutos, vai ver que vai te dar resultado, tá? Esses daqui são exercícios práticos e depois eu vou falar de outras coisas bem interessantes. Exercício do BR, ó. Exercício do R. Exercício de simular a mastigação com som, ó. Faz o som do e mexe a boca como se estivesse mastigando. Pega faz 1 minuto, 2, dá uma pesquisada também, dependendo do nível que tá a tua voz travada, às vezes pode ser interessante você ir numa fonoaudióloga. Tem também o rolê de você fazer, deixa eu largar minha canequinha aqui. Você pode fazer a massagem aqui, tá? No seu rosto, aqui. Massagear o seu rosto aqui, região do pescoço. Cara, parece besteira? Parece. Você vai parecer um bobo fazendo os exercícios? Vai parecer. Só que isso solta essa musculatura. E para dicção, você falar, pronunciando bem as palavras, ficar claro a sua conversa, isso ajuda bastante. Essa é a primeira coisa. Agora tem uma outra coisa que me irritava bastante em mim, que se eu pegar vídeos mais antigos, quando eu comecei a gravar mais conteúdo realmente de fato, eu percebi que eu tinha uns vícios de linguagem, que é tipo assim, cara, eu conversava um pouco, né? E aí eu falava alguma frase assim, né? E aí quando quando terminava outra fase, né? Eu já tava colocando aquele né no final, né? E você deve de conhecer alguém assim, ou cara, é muito comum isso. É muito comum esses, tipo, né? Cara, uma coisa bem interessante, tem algumas características da tua linguagem, às vezes uma palavra que tu costuma repetir, que pode virar seu jargão, uma marca pessoal. Tem algumas coisas que fortalecem, mas tem outras coisas que estragam a tua conversa. Então, é ruim, né? Quando você está ouvindo, né? E daí cada 30 segundos, né? Eu tô falando, né? Isso são vícios de linguagem. Então, vou te dizer uma coisa que tu pode fazer para tu corrigir esses vícios de linguagem. Primeiro, quando você tem esse bloqueio aí da câmera e você fica falando tendo esses vícios de linguagem, entenda uma coisa, irmão. Gravar na câmera é muito melhor e mais fácil do que tu te apresentar para outras pessoas. Porque se tu gravou, deu errado, faz de novo. Então, treina isso com exercícios, com vídeos curtos, tipo para Reels, 30 segundos, 1 minuto, onde você vai pegar, põe para gravar e começa a falar. Depois tu olha e tu vai ver aquele monte de né, tipo, né, e aí tu refaz esse vídeo. Começa a falar a frase que tu pensou e falar, e quando tu perceber que tu vai ficar aquele momento de pausa, geralmente a gente usa esses vícios de linguagem, esse né, para preencher aquela pausa. Mas presta bem atenção, não tem problema algum em tu precisar estar conversando e aí tu dá 1 segundinho, 2 de pausa porque dá aquela pensada no que falar. Não tem problema. Tá tudo certo. Inclusive, até se é conteúdo de Reels, tu pode depois fazer esses cortes. Outro exercício é tu gravar esse conteúdo mais curto e aí tu cortar esses nés. Tu vai gravar e tu vai ver a merda que tu fez, né? Tu vai gravar e tu vai ver, porra, mano, quantos né que tem aqui. Aí tu escolhe, faz de novo, corta aquilo. Então, cara, é muito de ficar repetindo. Porra, mano, eu falei tudo certinho, agora que eu acertei tem esse monte de né no meio. Põe a câmera e faz de novo. Por isso é bom tu fazer isso com vídeos curtos. Chazinho, né? Fazer isso com vídeos curtos, porque se fazer com um vídeo muito longo, um vídeo de 10 minutos, tu vai ter que refazer ele muitas vezes, vai te demorar muito tempo. Tá. Terceira, eu me lembrei que tem a quarta dica também. Eu vou falar a quarta dica para quem acompanhar tudo. Terceira coisa é você dominar o conteúdo
e ter contato com esse conteúdo antes. Além do treino, né? Cara, eu te falo assim, pra mim é muito tranquilo gravar aqui na frente da câmera. Faz anos que eu faço isso, conteúdo, né, pro Instagram. E é de boa. Esses dias eu tive que subir no palco para fazer um pitch, falar durante 1 minuto, eu fiquei nervoso. Cara, eu não estou acostumado, eu não estou treinando, isso não é normal para mim. Não é uma coisa que eu costumo fazer, um pitch ali de 1 minuto, falei um pouco mais rápido ali e tal. Não estou acostumado com isso, irmão. Tá tudo certo, se fizesse frequentemente, ó. Então essa repetição ela ajuda, tá? Mas você precisa dominar o conteúdo, ter contato com o conteúdo. Cara, a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo. Eu ia ficar falando, enrolando e dizendo e dando exemplos e contando minha história e te contando que quando eu comecei a cantar, eu cantava todo desafinado e a minha voz era mais fina e agora eu projeto a minha voz mais de peito. Eu consigo falar isso durante horas porque eu vivo isso. Porque isso realmente aconteceu, eu tenho contato com isso, eu domino isso, isso é normal para mim. Então, cara, um grande erro é você querer gravar um conteúdo de uma parada que tu não... Ou tu sabe sobre aquele conteúdo, só que tu não teve um contato com esse conteúdo. Então, eu costumo anotar, pode ser no papel, no bloco de notas, um escopo de início, meio e fim, o que eu gostaria de falar. Até converso com o GPT, ele me dá a lista, né? Eu adoro fazer listas do GPT. Então... isso para ficar mais claro, depois eu dou uma relida naquilo ali, e aí beleza, eu ponho para gravar. Às vezes até coloco, agora não tem, mas às vezes até coloco assim, uma folha com algumas palavras-chave dos tópicos, porque eu gosto de seguir, ter um início, meio, fim, e tem algumas coisas às vezes que a gente esquece do tópico, aí quando eu vejo a palavra-chave ali, eu lembro para falar daquilo ali. Então às vezes você sabe o conteúdo, só que você não teve um contato, você não pensou brevemente, tipo assim, cara, o que seria interessante falar, o que não sei o que, e aí você pega ali, e aí você começa, né, e aí, então eu queria, e aí você começa a suar frio, e aí, e o pior ainda é quando tu não domina o conteúdo, quando aquilo não é intrínseco teu, então, cara, se tem algum conteúdo que tu quer falar, fala o que você sabe. Se você não é expert nisso, fale que você está estudando sobre isso, que você está aprendendo sobre isso e fale aquilo que você aprendeu, aquele pouco que você domina. Não pega um conteúdo ali, uma coisa que você não sabe, que não é natural, e aí você não consegue improvisar e você vai ter que ler um script. Porque só é possível ficar fluido, tranquilo de estar falando aqui, sem pressa alguma, porque eu consigo ficar improvisando sobre isso, porque isso é natural, eu não estou te inventando, eu não peguei ali o que agora o algoritmo quer que eu falo? Eu vou falar para as pessoas como elas deveriam de se comunicar melhor, tá? Então eu vou ler todo o script, eu vou tentar decorar uma folha 4 aqui. Irmão, você vai terminar a base. 4, para quem ficou agora até o final, essa é uma dica, cara, que é bem importante, tá? Não adianta, como eu disse antes, falar bem hoje é o mínimo. Não é mais, cara, nossa, que coisa, é legal, muitas pessoas não falam bem. É um diferencial? Mas tipo, eu vejo, tipo, velho, porra, mano, se conversar legalzinho é o mínimo, né? Então, não adianta você falar bem, não adianta você ter uma postura boa se você não segue 2 coisas. A primeira é o branding, padrão de comunicação visual, auditivo. Não seguir um branding. E se o segundo lugar, não adianta nada você falar bem se você não consegue ter uma constância e uma disciplina de estar postando mais vezes, seguir fazendo. Não adianta nada. Não adianta tu falar bem e tu fazer tudo sem nexo, as postagens, só porque tu fala bem tu vai estar postando, falando coisas aleatórias, sem brand, sem estratégia. E não adianta tu fazer alguns ali, nunca mais fazer, não ser constante. Nesse canal aqui,
por curiosidade, eu vou estar abordando as duas coisas. Esses vídeos aqui são os vídeos de um projeto piloto, são o início desse canal. Então, se tu tá assistindo esse vídeo até aqui, provavelmente tu vai encontrar mais conteúdos no canal sobre disciplina, sobre essa parte de branding, empreendedorismo. Se tu olhou esse vídeo e tu no canal não encontrou, se inscreve, porque vai ter mais conteúdos, tá? E na rede vizinha lá, eu também posto algumas coisas do bastidores, do dia a dia. Então, essa quarta é muito importante, você precisa manter a constância e o branding aí, tá? Cara, deixa nos comentários aqui se isso aqui fez sentido, esse conteúdo aqui fez sentido. E para eu entender também, de repente eu poderia fazer um vídeo 2. Me conta aqui no comentário o que te trava, o que te bloqueia, o que tu acha que seria interessante desenvolver nessa parte da conversação, da comunicação. Qual é o problema que você enfrenta nessa parte da comunicação? Deixa aí nos comentários. Até a próxima.